Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Egito, e para isso a gente vai falar um pouquinho agora sobre a religião. Na verdade, você não vai ter muita novidade na religião egípcia. Por quê? Porque tudo que nós falamos até agora está ligado à religião. Então, por exemplo, nós falamos do camponês, falamos das cheias do Nilo, então isso estava ligado à religião, porque os egípcios acreditavam que as cheias do Nilo estava associado à mitologia de Ísis. Ísis, então, teria chorado pela morte do seu marido, e dessa forma, então, como ela chorava toda aquela época, pela morte de Osíris, então isso causava cheias do Nilo, era assim que eles acreditavam. Quando nós falamos sobre escrita, a escrita foi enviada pelo deus Tote, que é o deus da sabedoria. Quando nós falamos sobre construção de pirâmides, as pirâmides estão associadas à crença que eles tinham na vida após a morte. Quando nós falávamos sobre mumificação, exatamente preservar o corpo para uma vida após a morte. O livro dos mortos era construído, múmias colocadas dentro de sarcófago, colocadas dentro de pirâmide. Enfim, tudo o que nós falamos sobre o Egito está relacionado à sua crença religiosa. E graças a isso, então, eles deixaram fontes históricas. A sua cultura material está presente no Egito e nós, historiadores, podemos estudar, podemos investigar, interpretar o passado a partir das suas crenças religiosas. Então, é por isso que nós vamos finalizar com a questão religiosa. E vocês vão perceber que tudo que eu passar aqui vai ser muito familiar, você já viu nas outras aulas. Então, eu vou começar mostrando para vocês como os deuses eram mostrados. Então, nós já falamos de inúmeros deuses aqui associados a diversos aspectos da vida no Egito Antigo. Então, por exemplo, quando eu falar da deusa Ísis, alguns deuses eles podem ser apresentados de formas diferentes. Existem 3 tipos de forma. A primeira forma a gente chama de antropomórfica. Vamos ver o nome, o que significa essa palavra? Mórfico significa forma. Antropo significa homem. Então, os deuses antropomórficos, eles são representados na forma de humanos, na forma de homens. Então, eu trouxe para vocês aqui umas representações da deusa Ísis. E eu sei que você já é capaz de distinguir quando a representação é assim, quando é só um desenho que nós reproduzimos hoje, e quando ele é o original. Aqui eu estou tirando exatamente de um papiro. Então, ele é o original representado assim. Então, a Ísis é representada dessa forma. Esse chifre que aparece associado à deusa, ela é a deusa da maternidade, portanto, isso está associado à vaca, a esse animal que alimenta os seus filhos, então ela é associada assim. Ela, por ser uma deusa que está associada a uma rainha, porque o seu marido, Osíris, tinha sido um faraó, então por isso que ela aparece com essa cobra, aqui a gente já viu o simbolismo da cobra. Nós já vimos o simbolismo também dessa cruz lançada, que é o símbolo da eternidade, e também esse símbolo aqui que somente os faraós podem usar. Então a Ísis, ela vai ser representada dessa forma, nessa imagem antropomórfica. Existem deuses que são representados em menor quantidade de forma zoomórfica. Então, o que é mórfica? Forma zoo, em forma de animal. Então, alguns deuses são representados assim, como esse daqui, Taurete, que é representado com um hipopótamo, que seria o deus que protege as mulheres grávidas. E o hipopótamo, então, é um animal muito presente no Nilo, a gente já falou, que é um animal muito feroz, então daí ele se associado à proteção. Assim como o crocodilo, como nós dissemos em outra aula, também o crocodilo aparece em estátuas de deuses associados a esse animal feroz, a esse animal que defende, que é violento. Então daí a defesa às mulheres grávidas. Alguns deuses aparecem dessa forma, que é misturando as duas coisas, o que a gente chama de antropozoomórfico, ou seja, em forma de animal e homem. O mais comum aparecer é o rosto, a cabeça de um animal e o corpo de uma pessoa. Então, aqui o nosso deus Anubis, que nós já tanto vimos dele, então ele aparece com o corpo de uma pessoa e a cabeça de um chacal, de um cachorro, então aparece dessa forma aqui. Veja os objetos que ele usa, que são objetos usados pelo faraó. Lembra desse daqui, quando a gente falou do poder do faraó, que seria o gancho que puxa as pessoas para o bem. Esse daqui é o deus Tote, que é aquele deus da sabedoria, daí está associado à escrita, por isso que ele segura aqui os instrumentos de escrita, então também corpo humano e cabeça de animal.
Então, eu tenho esses três tipos, somente humanos, antropomórfico, animal, zoomórfico, ou a mistura deles, que é o mais comum, antropozoomórfico. Mas isso não tem uma regra. Então, toda vez o Anubis é representado dessa forma, toda vez o Tote é representado dessa forma. Não tem uma regra, por quê? Porque o Anubis, por exemplo, pode ser representado assim, antropozoomórfico, corpo de pessoa e cabeça de animal, como ele também pode ser representado só como um animal, continua sendo o mesmo Deus. Então não existe uma representação fixa dos deuses, eles podem aparecer de forma diferente. O porquê dessas formas diferentes? Isso pode ser porque é comum, pode ser a mesma pessoa cultua o mesmo deuses de forma diferente, como também de localidades, norte, sul, você pode encontrar estátuas do mesmo Deus, mas de forma diferente, lá no Alto e no Baixo Egito, assim como também pode ser com questão de períodos históricos. Por exemplo, a deusa Ísis, eu trouxe uma para vocês. Essa daqui é uma Ísis mais antiga, mais num período egípcio mesmo, então ela é representada dessa forma. Vejam novamente que ela aparece com isso aqui na cabeça, que seria aquele símbolo do faraó, que nós já falamos lá na aula do faraó, aquela coroa do Alto e do Baixo Egito. Essa Ísis aqui, embora seja a mesma deusa, com a mesma crença, a mesma mitologia, uma deusa da maternidade, que protegia as mulheres, ela está mais associada a um período helenístico. O que é esse período helenístico? É um período em que eu tenho uma mistura da cultura grega com a cultura egípcia. Quando nós tivermos aula sobre a Grécia, eu vou falar para você desse período. Então, essa Ísis ela é um pouco mais recente se comparada à anterior. É a mesma deusa, mas a estátua dela aparece de forma diferente, inclusive com símbolos diferentes. Ela já não aparece mais aqui com a coroa na cabeça, mas ela aparece com esse sistrum, que é um objeto de música, e com esse jarro de água. Então, a mesma deusa, com o mesmo mito, em períodos diferentes do Egito, aparece em formas diferentes, mas ela é cultuada da mesma forma, ela ainda é a mesma deusa da maternidade. Essa daqui eu trouxe para vocês e eu quero que vocês pensem essa imagem de onde ela foi tirada. Você acha que ela foi tirada da onde? Dá uma pausa no seu vídeo e pensa um pouquinho de onde foi tirado esse papiro. Se você respondeu Livro dos Mortos, pelo que aparece na imagem aqui, você acertou. E o que esse Livro dos Mortos vai mostrar aqui da religião, da crença, que nós já sabemos, porque nós já falamos muito sobre isso. Dá uma olhada no cenário e vê quem você acha que é um morto. Dá uma pausa. A pessoa morta é essa daqui, é essa que está em branco. Sabe quem é essa pessoa? Veja que essa pessoa, ela está contando para as demais como é que foi a sua vida. E quando ele conta para as demais como é que foi a sua vida, olha como elas estão sentadas. Quem está ouvindo, que seriam os mortos que são como ele, olha como elas estão sentadas. Quem você acha que é essa pessoa que morreu? Se você respondeu escriba, você acertou. Então, essa pessoa que morreu é um escriba. Então, ele está contando para os demais escribas mortos como é que foi a sua vida e justificando se ele foi uma pessoa boa ou não. Qual seria o próximo passo? Onde aparece de novo esse morto? Olha ele novamente, é o mesmo. E ele está sendo levado pelo deus dos mortos, o Anubis. E o Anubis, quando vai levá-lo, está levando para onde? Está levando para esse lugar onde nós vamos fazer a pesagem do coração. De um lado está esse jarrinho, que está o coração, que nós já vimos lá na mumificação, que fazia-se isso. E do outro lado está a pena da deusa Maat. E como nós estamos percebendo, a pena ela é mais pesada do que o coração desse escriba, portanto, ele é puro. E se ele é puro, então ele pode ir para o mundo dos mortos. Olha aqui o deus Tote, que é o deus da sabedoria, que é aquele associado ao escriba. Então eu faço toda uma passagem para que ele possa ir para o mundo dos mortos. Finalmente ele foi aprovado, então, para ir para o mundo dos mortos. Então ele está aqui novamente, esse nosso escriba, e ele está sendo levado pelo deus Horus, que na mitologia, Horus é filho de Osíris. Osíris, que seria aquele grande faraó que nós tivemos no Egito, e o Horus, dentro da mitologia, é o filho de Osíris. Então, ele estaria conduzindo o escriba até o mundo dos mortos, até onde está Osíris. E onde está Osíris? Aqui.
Osíris, que é esse deus, com esses símbolos aqui que o faraó tem, que nós já vimos lá na aula sobre o faraó, com essa coroa que o faraó tem, está sentado no trono, e aqui então está representada a deusa Ísis, que é a sua esposa, e a Sete, que seria desculpa, não é Sete não, a Sete é o irmão dele, é a esposa do Sete, que seria a irmã do próprio Osíris, então ela está sendo representada aqui. Então ele chega até o mundo dos mortos. Então nesse livro, o que ele está mostrando? Esse escriba que ele vai ter toda essa passagem até chegar no mundo do além. Isso é representado ali naquele livro. Os templos egípcios, eles são feitos para que sejam feitos os rituais religiosos. Então é interessante que a gente já sabe que existe o politeísmo, não é? Que é a crença de vários deuses. E dentro do politeísmo, cada deus tinha o seu templo. Ou eu prefiro dizer, cada deus tinha o seu conjunto de templo. Então, por exemplo, o deus Sol. O deus Sol tem vários nomes, depende de onde e que período. Então, a gente pode chamar de Atom, pode chamar de Ra, de Amon, de Amon-Ra, de Atum. Então, vários nomes são encontrados. Depende do período, depende do lugar, mas é o mesmo Deus Sol. Claro que o Sol é muito importante, muito significativo no Egito, num lugar de deserto. Por isso, os templos, em geral, eles não tinham teto para que pudesse entrar a iluminação. Então, esse Deus, ele tinha diversos templos espalhados pelo Egito. O próprio Osíris, que é esse Deus que seria o primeiro faraó, segundo a crença deles, existem 14 templos espalhados pelo Egito. Então, os deuses, eles não dividem templo. Então, cada templo é feito para um deus. Mas isso não significa que eu só tenho um templo para cada um. Eu tenho muitos templos para Atom, eu tenho muitos templos para Ísis, eu tenho muitos templos para Anubis. O templo religioso é o lugar onde eles iam fazer os seus rituais, os seus pedidos. Na religião egípcia, para eles viam a relação do homem com Deus como uma troca. Então, por exemplo, lembra da mulher grávida que eu falei que é o hipopótamo? Então, eu como uma mulher grávida, por exemplo, eu queria uma proteção. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e fazia os rituais e fazia o pedido para essa deusa. E para isso, então, eles levavam oferendas. Então, por exemplo, fazia uma cesta com frutas, com legumes, com alimentos e entregava. E quando entregava dizendo: eu estou entregando isso para você e eu estou pedindo proteção. E a relação deles era uma relação de troca mesmo. Eles chegavam até a ameaçar, era essa concepção. Deus, se você não trouxer aquilo que eu estou pedindo, a proteção que eu estou pedindo, eu venho aqui pegar de volta essa oferenda que eu trouxe. Então, até tinha essa concepção mesmo de troca e até mesmo de ameaça. Só que os templos, eles não estavam abertos para você ir quando você quisesse. O templo, geralmente, quem estava lá, quem fazia os rituais o tempo todo, eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes estavam no templo a todo momento. Mas para as pessoas, somente em épocas de rituais, de festivais, eles eram abertos. Então, não é que você ia quando você quisesse, entrasse no templo. Isso era mais para os sacerdotes. Eu trouxe algumas fotos para vocês, inclusive eu gosto de pôr fotos com pessoas, para vocês terem dimensão de tamanho. Então, esse aqui é o templo de Abu Simbel. Alguns de vocês mandaram para mim quando fizeram sobre o faraó Ramsés, e vocês colocaram o templo de Abu Simbel, porque foi construído por ele. Então, esse templo, ele demonstra a entrada aqui com alguns deuses, com a representação, claro, de faraós. Então, o templo de Abu Simbel ainda, olha como ele é muito grandioso, com essas imagens. E aqui eu trouxe com a imagem de pessoas para vocês terem dimensão do tamanho dessas estátuas na entrada do templo. Esse daqui é um templo de Luxor, e aí eu queria responder uma pergunta que vocês sempre fazem. Eu posso entrar nesse lugar? Eu posso conhecer? Então, quando a gente falou de pirâmide, eu falei para vocês que em algumas sim, algumas seria possível eu entrar por segurança, mas os templos, como eles são abertos, então eu posso aqui passear por entre eles, eu posso entrar, eu posso passear por essas colunas. Eles são abertos. Na verdade, a gente fala que é um museu a céu aberto. Então, aqui sim, eu posso entrar, posso passear. Se você tiver a curiosidade de procurar lá no YouTube, você vai ver um monte de vídeo de pessoas que foram viajar, que foram visitar esses lugares, e você vai vendo ela entrando, andando e filmando esses templos. Então, tendo a curiosidade, vai lá, dá uma olhadinha que você tem bastante. Esse templo aqui, olha, é muito bonito, é o de Luxor ainda, então você pode entrar, passear mesmo, porque tá vendo que ele nem tem o telhado? Então, você pode passear à vontade por dentro dele.
Esse daqui que eu trouxe é o templo de Ísis, que eu gosto muito dela. Vocês viram como eu falo bastante da Ísis? O templo de Ísis, na sua entrada, ela tem bastante imagens aqui, inclusive da própria Ísis, do Horus, que seria seu filho. Esse templo é conhecido como templo da música, porque existem bastante instrumentos desenhados ali, portanto é um templo mais próximo da gente, é o período mais helenístico, mais no período associado à história grega. Então você vai ver sempre andando dentro do templo que existe bastante imagens relacionadas à música, como aquele cistro que tinha naquela outra estátua que eu mostrei para vocês. E a curiosidade desse templo, olha bem para ele o tamanho dele, tem até uma pessoa ali, né? Esse templo, ele não foi construído no lugar onde ele está. Por quê? Esse templo, ele foi construído num lugar lá no Egito, e devido às inundações que tinha, na verdade por construção humana mesmo, devido às inundações, esse templo estava condenado a ficar todo embaixo d'água. Inclusive, se você olhar direitinho nas colunas, e se você tiver curiosidade de procurar depois, você vai ver que aqui tem uma marca preta. Essa marca é a marca da água. Então, subiu a água e esse templo acabaria ficando todo embaixo d'água. Então, o que eles fizeram para não perder o templo, uma vez, olha, que ele já estava ficando marcado devido a essa construção? Eles pegaram o templo inteiro e deslocaram, eles levaram para uma ilha, onde isso não mais aconteceria. Então, é muito comum no Egito, eles fazem assim, olha, eles pegam o templo, isso não dá para fazer com pirâmide, tá? Eles pegam o templo, então eles fazem recorte, tá vendo? Recorte. E aí, com esses recortes, eles transportam para algum lugar e depois monta. Isso não só dentro do Egito, tirou de um lugar do Egito e levou para o outro. Isso também aconteceu de templos serem levados para outros lugares. Então, arquiteturas egípcias foram levadas para Estados Unidos, por exemplo, para Inglaterra, e foi dessa forma. Aqui existe uma reconstrução para para as pessoas poderem entrar ali dentro e ser com mais segurança. É muito calor o Egito, não é? Então você vê que aqui tem uma reconstrução que não é o original. Então isso também acontece. Então esse templo tem essa curiosidade, o templo de Ísis. Então ele foi inteirinho levado para uma ilha, ele foi todo recortado e levado para a ilha. Então aqui é um outro templo de Ísis também. Vejam as colunas, tudo muito bem detalhado. Esse daqui são os sacerdotes. Como eu falei para vocês, os sacerdotes são as pessoas responsáveis pela religião. E o legal dos sacerdotes, eu gosto muito de falar deles, porque eles têm uma vestimenta particular. Então percebam que os sacerdotes, ter essa pintura, a gente tem poucas pinturas deles, tá? Esses sacerdotes, na verdade, essa pintura ela é mais helenística. Esses sacerdotes, eles se vestem de branco, de linho puro, portanto, eles têm sempre que estar limpo. Se essa roupa começa a ficar velha, eles se desfazem dela. Eles percebam que eles estão carecas, eles raspavam o cabelo, raspavam todo o corpo para não deixar nenhum cabelo, e também eles usavam sandálias feitas de folha de palmeiras, feitas de qualquer folha, na verdade, que tivesse por ali. E o fato de eles estarem dessa forma é porque eles acreditavam que para conversar com a divindade eu precisava estar limpo. Então eles limpavam o corpo, eles se lavavam. Dentro dos templos, inclusive, tem alguns deles que tinham uma espécie de poço onde eles tiravam a água e com essa água eles se lavavam. Então eles se lavavam, não tinha cabelo para não ter piolho, não ter sujeira, vestiam sempre roupa branca muito limpa e tinha calçado. Então, dessa forma, sempre limpo, é que eles iriam conversar com a divindade. Muitas religiões têm isso. Quem se lembra o ano passado, que é do 7º ano, quando a gente viu sobre a questão do islamismo, a gente falou que eles também tinham esse hábito de se higienizar antes de fazer a oração em Alá, para Alá. E não vamos esquecer que o Egito hoje, ele é de religião, da maioria da população é muçulmana. Então, esses sacerdotes lá no templo de Ísis e nos demais também, eles tinham que estar limpos para conversar com os deuses. E aí vem uma coisa interessante. Esses sacerdotes, eles ficavam menos doentes. Por quê? Porque eles tinham o hábito de higiene. Mas é claro que eles não sabiam disso, que o fato de eles se higienizar para estar limpo, para conversar com os deuses, deixava eles com uma saúde melhor. Como eles não sabiam disso, havia a crença de que os sacerdotes eram mais protegidos do que as outras pessoas. Então eles ficavam menos doentes porque eles estavam mais próximos da divindade. Então havia também essa crença. E eles não faziam ideia que era questão de higiene.
Bom, já que eu falei um pouquinho para vocês, então, sobre tudo isso, sobre toda a religião e tudo que está ao redor dela, que nós já falamos, porque na verdade eu deixei a religião por último por isso mesmo, porque eu não contei grandes novidades para você. Tudo que a gente falou até aqui está relacionado com a religião. O que você vai fazer agora para finalizar a nossa semana sobre religião egípcia? Você vai pegar uma folha, eu prefiro que seja de sulfite. Nessa folha você vai escolher um deus egípcio, aquele que você quiser, inclusive de todos que nós falamos, ou se você quiser procurar outro, como você quiser. Você vai colocar nessa sulfite o nome do deus que você escolheu. E aqui você vai colocar um desenho dele, mas eu quero que esse desenho seja feito por você. E você não vai poder pegar na internet, copiar e colar e colocar aqui. Eu quero ver o seu desenho. Você pode olhar e fazer, você pode pôr uma folha em cima, como você quiser, mas ele é feito à mão. Você vai fazer então o desenho dessa divindade. E você vai escrever para mim aqui a forma que você colocou. Por exemplo, ele é antropomórfico, ele é zoomórfico, ele é antropozoomórfico. Você vai escrever para mim essa forma. Professor, eu quero escolher um Deus que tem duas formas. Posso fazer os dois? Pode. Coloca, por exemplo, o Anubis, que nós vimos duas formas dele, pode fazer dois, não tem nenhum problema. Então, você coloca o desenho aqui e escreve para mim que tipo de forma que você colocou aqui. Depois você vai escrever aqui o mito e você vai descrever, escrito à mão também, o mito desse deus que você escolheu. Por exemplo, eu escolheria a deusa Ísis. Então eu coloco aqui Ísis, coloco aqui antropomórfica, faço o desenho da Ísis, mas veja o desenho egípcio, tá bom? Não vai procurar na internet ver esses desenhos que mais relacionados a videogame. Hoje não é isso que eu quero, tem que ser o desenho egípcio, lá do formato egípcio. Então, faz o desenho egípcio e aqui eu escrevo o mito e eu escrevo aqui o mito, então, da Ísis. Quero fazer mais do que um? Fique à vontade. Não cabe o mito aqui? Não tem problema, continua numa outra folha. Envia para mim a foto dessa folha. Posso fazer no Word? Não, porque se for no Word vai ser digitado e você vai copiar a imagem. É isso que eu não quero. Eu quero que ele seja feito à mão. Então, você vai fazer numa folha, vai tirar a foto e vai enviar para mim. Porventura, você precisa de mais de uma folha, porque você escolheu um mito muito longo e você quer contar detalhado? Sem nenhum problema, você conta detalhado e usa mais do que uma folha e envia para mim as fotos. Tudo bem? E com isso a gente vai finalizar. Esse trabalho vai valer 2 pontos, porque consiste no seu desenho, por isso que o desenho tem que ser muito bem feito e tem que ser um desenho egípcio mesmo, e 1 ponto para o mito que você contou. E não vamos esquecer que naquela nossa aula de segunda-feira, que nós fazemos uma aula síncrona, você então pode contar um mito para gente. Então, lá na segunda-feira, quando nós tivermos a aula, na próxima, sempre assim, quando nós tivermos a aula, você traz para mim pronto e aí você vai contar o seu mito. Tudo bem? Você então tem uma semana para fazer, depois de uma semana na nossa aula síncrona, você vai contar o seu mito, depois que você já tiver enviado lá no CEAR. Tudo bem? Ficamos por aqui, então, meus queridos. Espero ter ajudado vocês nessa tarefa e um forte abraço.